Olá, tudo bem? Na última aula a gente falou ali sobre o modelo de coleta, sobre a anamnese. Então vamos dar uma recapitulada de como são os passos da perícia. Em primeiro lugar, a gente vai fazer o cadastro no tribunal. Ah, Gabi, você vai fazer uma aula sobre cadastro no tribunal? Vou. Mas eu já vou adiantar para vocês o seguinte: eu não tenho como fazer um vídeo passo a passo do cadastro do tribunal, porque é assim, quantos estados nós temos? Então nós temos os 26 tribunais dos estados, nós temos os tribunais de trabalho de cada região, nós temos várias, né, tem várias peculiaridades. Então assim, como que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês pela internet, pelos navegadores aqui, algumas coisas, algumas particularidades, algumas coisas que são básicas de todos. Vou mostrar para vocês sobre como que a gente coloca os documentos, como que faz certificado digital, etc. Mas não vai dar para fazer passo a passo, porque assim, eu poderia fazer o passo a passo no de São Paulo, por exemplo, porque eu tenho cadastro, eu consigo mostrar para vocês como que é dentro, mas eu não consigo fazer o passo a passo de todos, porque primeiro, eu não tenho cadastro em todos, nem quero ter, porque eu falo sempre para os meus alunos. Existe a possibilidade de coleta remota? Existe a possibilidade de coleta remota. Só que eu não recomendo, entendeu? Então, assim, você pode fazer a coleta pelo Zoom, mas eu deixo essa parte de coleta remota para que, se a pessoa tiver alguma enfermidade, alguma coisa que ela precise realmente que seja feito dessa forma. Então, eu não faço porque eu quis me cadastrar no tribunal lá da Bahia e eu não consigo ir para lá, porque não me compensa financeiramente e fazer uma diligência na Bahia. Então, assim, para quê? Eu posso atrapalhar o processo, né? Eu perco detalhes, pode haver inúmeras coisas aí nessa cadeia de custódia, porque eu não tô próxima, eu não tô conseguindo acompanhar realmente tudo, entende? Então, assim, eu vou falar sobre o tribunal para vocês numa das aulas bônus do final, mas já deixo, né, já adianto que a gente vai falar mais sobre documentação, forma de fazer, do que o cadastro propriamente dito, tá? Então, assim, a gente vai fazer o cadastro no tribunal, recebeu a nomeação. O que a gente faz quando a gente recebe a nomeação? Lê o processo. Li o processo todo, entendi, fiz as minhas anotações, vi quem pediu a perícia, por que é a perícia, o juiz despachou a minha nomeação, houve peritos anteriores, não houve, há quesitos, não há quesitos, vi tudo que tem para fazer, beleza, é isso que eu faço, porque às vezes a gente recebe nomeação que não é da nossa expertise, a gente recebe nomeação que não é o que a gente faz. Por exemplo, você está fazendo esse curso agora, o primeiro curso que você está fazendo, você é um perito grafotécnico. Aí você foi nomeado no tribunal para fazer uma perícia em documento. Por quê? Porque eles querem alguma coisa específica se houve, né, fraude naquele documento e não necessariamente na escrita, porque às vezes a assinatura pode ser verdadeira, mas o documento é falso. Então, às vezes, eles precisam de mais, precisam que seja um perito documentoscópico, um perito em documentos, em fraude documental realmente. Né? No meu caso, eu consigo fazer, mas, né, quem está iniciando, quem está no início da carreira, não vai conseguir, tá? Então a gente precisa ver, é uma assinatura, não é assim mesmo, não é, eu consigo fazer, é a minha expertise e eu tenho a capacidade de fazer isso? Então tá, então eu vou fazer o aceite. Aí a petição de aceite, nós vamos fazer na aula, né, na parte de petições e laudos, a gente vai colocar a nossa petição de aceite pelo tribunal, pelo peticionamento eletrônico, ou nos tribunais que aceitam por e-mail, pedem para ser por e-mail, beleza, a gente vai fazer da forma com que for. Por quê? Porque tem alunos que recebem o comunicado da nomeação e fala, todo contato é por aqui por e-mail. Então você vai entregar ali os documentos, fazer as coisas por e-mail. Tem tribunal que vai falar assim, todo contato, né, você está recebendo esse e-mail de aviso, mas todo contato é através de peticionamento eletrônico. Então você não me manda aqui não o laudo, que eu não vou fazer nada com isso, eu não vou nem te responder. Né? Eles não falam assim, mas eles não respondem. Se você mandar alguma coisa errada, eles não vão nem te responder. Então, aí a gente vai fazer a petição de aceite, vai marcar a data da coleta, né, da colheita de padrões, vai pedir o que for necessário lá, o original, enfim. A gente vai ver tudo isso lá pra frente. Aí, chegou o dia da colheita, nós vamos fazer a colheita em cima daquele material que a gente viu na aula passada, que eu também não sei se já tá pra vocês nos documentos, ou se eu vou inserir ainda, eu vou dar uma olhada depois, mas essa ficha de anamnese eu vou colocar para vocês em PDF.
tem a minha marca d'água, tá, gente? Tem o meu nome, tudo. Vocês vão precisar fazer de vocês. O porquê que eu vou colocar esse modelo? Para vocês se basearem, para vocês não terem que ficar olhando na aula mesmo. Então, daí vocês vão abrir o Word de vocês e vocês vão fazer o modelo de coleta de vocês da mesma forma que vocês fazem. Vão fazer a petição de vocês, que tem que preencher todas aquelas coisas, tá? Aí fez a colheita em cima daquele modelo de material, de anamnese, precisei fazer carta forense, precisei fazer tudo aquilo, beleza. Peguei os originais, peguei padrões naturais, estou aqui. Agora chegou a hora assim. Já fiz coleta, já peguei todos os padrões, cheguei no meu escritório, agora eu vou começar a fazer a perícia. Então, amém! Vocês viram quanta coisa nós precisamos saber fazer até a gente sentar e fazer a perícia? Porque as pessoas, elas acham que é assim. Ganhe 10 mil reais por dia fazendo documentos Word da sua casa. Não, não é fazendo documento Word da sua casa. Ó, você vai ser nomeada, ainda mais quando for justiça gratuita. Você vai ser nomeada em janeiro, aí você vai aceitar, aí até o juiz despachar, e a parte vai ter tempo para te impugnar, até não sei o que, aí a Defensoria Pública, por exemplo, aqui em São Paulo, é a Defensoria Pública que paga quando é justiça gratuita. A gente vai entrar com majoração, com, né, inversão de ônus de prova, enfim, mas no contexto geral, vamos supor que as duas partes são justiça gratuita, tal, enfim. A Defensoria Pública vai pagar a gente. Então, a gente só pode começar, só pode marcar a coleta, só pode fazer as coisas depois que a Defensoria Pública homologar os honorários. Ou seja, ela pega ali, a Gabriela vai ganhar R$400 aqui dessa perícia, porque não é honorário, né, quando é a Defensoria Pública Justiça Gratuita. Eles chamam de ajuda de custo. É como se fosse a gasolina que você vai gastar ali para se deslocar, para fazer as diligências, as colheitas, as coisas, o que você vai gastar, né? Enfim, não é um pagamento pelo seu trabalho, né? Então, assim, aí a defensoria, ela vai pegar aquele dinheiro e vai pôr na poupancinha lá, olha, então aqui tá aqui separado já a poupancinha aqui, ela pode fazer a perícia agora. Então, daí vai falar, a Defensoria Pública vai peticionar no processo também. Tá aqui homologado os honorários periciais, né? Aí o juiz vai falar, então agora pode dar início à perícia. Então isso leva meses. Às vezes leva um ano. Então, gente, eu recebi uma perícia, foi semana passada, eu recebi uma perícia que eu fui nomeada em dezembro de 2020. Dezembro de 2020 eu fui nomeada para uma perícia e eu recebi essa perícia semana passada. Era a Defensoria Pública que pagou, era justiça gratuita. Então, assim, entre tudo... E a pessoa já estava na justiça já fazia um tempo quando eu fui nomeada. Que já tinha até um perito anterior. O perito anterior tinha... acabou não fazendo a perícia, teve outro perito, né, daí fui eu, né, que fui nomeada. E... até tudo andar, até homologar, né? Eu aceitei, homologar, defensoria, piriri, pororó, eu recebi semana passada. E uma perícia que eu fui nomeada em dezembro de 2020. Então, assim, demora. Por isso que eu falo assim, se você precisa fazer perícia judicial para você fazer seu nome, para você aprender e também para ajudar a sociedade, né? Enfim. O juiz também, se você não roer o osso, você não vai comer a carne. Se você não fizer justiça gratuita, ele não vai te nomear para perícia paga. Também tem isso. Se você não aceita fazer justiça gratuita, você não vai conseguir fazer perícia no local. A não ser que o juiz seja muito iluminado. Então, assim, você vai fazer perícias no começo, até você fazer seu nome ali no tribunal, perícias que você vai ganhar 300, 400 reais 2 anos depois. Então, assim, a pessoa, ela fala assim, não, eu quero ser perito judicial, eu não quero ser assistente técnico, eu não quero entregar cartão de visita, eu não quero entregar... Cara, o dinheiro que vai entrar, né, os honorários que vão entrar no começo pra gente vai ser de assistência técnica, porque a perícia judicial, no começo a gente só faz justiça gratuita. E outra coisa, mesmo que seja perícia paga, leva meses pra você receber. Você é nomeado, você aceita, você marca a colheita, mesmo que você faça tudo muito célere, você vai, a hora que bate o seu laudo lá, ó,
Primeiro que as partes têm tempo para se manifestar. Aí, se elas não se manifestam, abre outro prazo para elas se manifestarem. Demora. Aí depois o juiz vai sentenciar em cima do que da manifestação. Se tudo der certo e as pessoas aceitarem, né? Ninguém impugnar seu laudo, tá bom, aceito o laudo, o juiz ainda às vezes manda arquivar os autos. E aí você tem que ir peticionar de novo. Então, assim, uma coisa que eu já falo para vocês aqui. Não deixe pra lá. Eu fiz o laudo, tchau, vou passar para outro processo. A justiça vai cair o dinheiro na minha conta. Não, tá? Não deixe de acompanhar. Porque se o juiz arquivar os autos, né, sentenciar e transitar em julgado, para você receber depois é só com advogado. Então, assim, colocou o laudo lá, espera as partes se manifestarem. Se for defensoria pública, né, você já vai ter colocado ali os seus dados bancários. Se for perícia paga, você tem que colocar o mandado de levantamento ali, de expedição, com os dados do seu recebimento, mas você fica de olho. Se você vê que houve alguma movimentação ali, que o juiz, né, sentenciou e mandou arquivar os autos, você já vem com a petição ali falando para ele apreciar os honorários, que ainda não foi depositado. Porque daí ele não pode arquivar se ainda tiver coisa para ele julgar. Então daí ele tem que fazer ele tem que despachar ali para ser pago para você. Porque assim, se a pessoa pagou, né, se é a parte que paga a perícia, ela vai deixar depositado em juízo. Então ela no começo, antes de você fazer a perícia, ela já vai pagar. Tá lá nos autos um recibo, né? R$3.000, R$3.600, mas você não recebe aquilo antes de você finalizar tudo. No máximo, você pode pedir para o juiz para te liberar 50%, mas eu não faço isso, eu não recomendo. Porque depois, para dar alguma coisa, para eles impugnarem, você ter que devolver o dinheiro, enfim. Eu espero acabar a perícia, que eu acho que é muito mais viável, tá? Então, daí a gente faz isso, fez a colheita, tudo certinho, a gente vai fazer a análise. Então, que eu falei, depois a gente tem que saber tudo isso, não é algo que a gente vai fazer, nossa, todo dia eu faço 5, 6 laudos, não é, pode até ter demanda, mas a gente não consegue fazer um trabalho bem feito, 5, 6 laudos por dia, não dá pra fazer, a não ser que você pegue um laudo por dia de 10.000 aí, que você, né, nasceu iluminado, brilhante pra lua, você não vai pegar um laudo de 10.000 todo dia, você não vai pegar 5 laudos de 2.000, você não vai pegar 3 laudos de 3.000 todo dia, né, pra estar ganhando R$10.000 por dia aí. Então, é todo um trabalho que a gente tem que fazer, é toda uma complexidade. A perícia, ela não é algo simples, não é uma coisa só de escrever ali no Word. E agora que a gente já fez tudo isso, passou até aqui, eu acho que tem bem mais de 10 horas aí de vídeo já, a gente explicando passo a passo. Não sei se vocês acham que eu falo muito, mas eu gosto de entrar em detalhes, eu gosto de repetir, eu já falei pra vocês. E agora a gente vai entrar na análise técnico-científica, que é onde a gente vai analisar aí realmente como que a gente vai colocar ali no laudo, tá? Como que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem aqui uma... bem simples, tá? A gente tem uma coisa bem simples. Esse R ali não é nada não, é só porque era fornecedor, tá, gente? Não é porque tem que colocar R antes, porque já me perguntaram isso. Aqui a gente tem o nome da pessoa, o nome dele, a assinatura dele era o nome dele de letra cursiva, nome completo. E a gente tem aqui várias peculiaridades que a gente já vê. Olha aqui nesse início, esse ataque aqui em gancho, tá? Ele não é em arpão, por mais que ele seja mais pontudinho, mas se você olhar do outro lado, ó, um remate em arpão, no T ali em cima. Mas existem ainda peritos que colocam que esse gancho é como se fosse um arpão, porque ele é um pouquinho mais pontudo. Mas aí, se você vai colocar tudo em arpão, tudo em gancho, é o seu trabalho mesmo ali, você vai comparar maçã com maçã, banana com banana. Se esse aqui você vai considerar um arpão, na questionada você também vai ver se é um arpão ou não, né? Mas tem um ganchinho ali bem definido. No corte do T, se vocês verem, ele termina o O e já faz o corte do T, ele não tem um levantamento de caneta. Isso é um hábito, né, que ele faz com velocidade, tá? Ele faz, eu vi ele escrevendo isso, tá? Isso é um padrão de coleta que eu fiz.
né, a coleta do seu Benedito, e ele tinha exatamente uma velocidade muito boa para escrever isso aqui. Então ele já saía e já fazia essa velocidade. O falsário vai conseguir fazer isso nessa velocidade? Não. A não ser que seja aquela falsificação ensaiada, treinada, que a pessoa faz 1 milhão de vezes, mas ainda assim, né, é difícil fazer. Ele tem uma particularidade, ele tem uma letra automatizada, apesar de ser uma letra mais arredondada, não tem tanto ângulo, ele tem uma letra bem automatizada. Então, assim, ainda mais que eu vi ele escrevendo, essa parte do T, né, nesse círculo amarelo aqui em cima, né, o recorte que eu fiz, ele tem uma velocidade, um hábito gráfico muito legal, muito característico dele. Tanto é que no final esse laudo foi dado que não era ele realmente que tinha assinado a peça questionada, tá? Então, assim, a gente já vê que ele tem remate de gancho, remate de arpão, ataque de gancho, ele não tem quase paradas, levantamentos de caneta. Mas o que eu fiz aqui? Aqui eu já apontei os remates, eu apontei os ataques, eu mostrei um pouco de gladiolagem, eu mostrei um pouco de comportamento de pauta, inclinação, para dar uma visão aqui para vocês como que a gente pode colocar isso, tá? Então, é importante essa ilustração com setas e marcações que mostram exatamente sobre o que estamos falando. Lembrando, mais uma vez, que o magistrado é leigo na nossa expertise e não adianta simplesmente um texto falando sem os achados. Então, se eu virar lá para o magistrado e colocar no laudo que ele possui uma escrita automatizada, com um ataque em gancho, remate em arpão, uma escrita, né, engladiolada, o juiz vai falar, tá, né, não entendi nada. Agora, quando a gente... E eu já peguei laudos de outros profissionais que eles entregam assim, sem nenhuma ilustração. Nem a coleta de padrão eles colocam. Nem a foto do que eles coletaram eles colocam. Tipo assim, eu fico, meu Deus do céu. Né? Então, não adianta colocar um texto falando sobre os achados sem identificar cada um. E nada melhor do que esse tipo de marcação para demonstrar nossa conclusão, né? As sobreposições também são úteis. Então, se você vê aqui, essa do seu Benedito, não havia uma sobreposição, né? Não havia uma convergência entre essas sobreposições, né? São completamente diferentes, não dá para falar de colagem aí, né? Nesse caso, vemos que as imagens não se sobrepõem, porém, a gente tem casos que são de sobreposições. Olha isso aqui. Vocês estão vendo esse carimbinho da seta que tem na lateral? Porque o vermelho era um e o preto era outro, tá? Então, quando a gente coloca ali um em cima do outro, a assinatura é exatamente idêntica. Ou seja, um dos dois não foi assinado, um dos dois foi colado ali, foi feito um decalque. Se duas assinaturas são idênticas, uma delas é falsa, né? Então, nesse caso, nós vemos que as imagens não se sobrepõem, aquela do seu Benedito acima, né? Agora aqui, essa aqui, a gente pode ter casos em que a sobreposição é exata e a gente consegue demonstrar a falsificação por decalque, por colagem. Então, olha só, nós temos duas assinaturas aqui, duas assinaturas, a gente vê pela seta, mas se separar, né, pode ver a linha também, tem uma preta e uma vinho, carmim aí, porque eram duas assinaturas diferentes, uma do contrato padrão, a outra, né, uma que a gente sabia que realmente era da pessoa e a outra que a pessoa falou que não assinou. Então, eles pegaram a mesma assinatura e colocaram ali. E esse foi um dos casos, foi uma mentoria que eu fiz, na verdade, de uma aluna e amiga, né? E aí a gente fez, foi tipo, o parecer mais fácil que a gente fez. Foi uma perícia prévia, na verdade. Enfim, a perícia vale o que vale o perito, né? Se os nossos olhos souberem o que procurar, conseguiremos concluir com eficácia. Então, aqui, ó, um outro caso. Tá, isso aqui é a assinatura do contrato, onde a gente pegou o contrato original. Olha a diferença, né? Quando a gente tem um contrato original, a gente consegue ver ali a caneta, tudo certinho, as estrias, né? Tudo bem visível. E a gente vê que essa assinatura é uma assinatura canhestra, é uma assinatura ali que tem tremores. A gente mostra que não tem ligação entre a letra I e a letra O. Então, assim, apresentar vários levantamentos de caneta.
pouca fluidez. Por quê? Porque quanto mais fluida a escrita, menos levantamento de caneta a gente vai ter ali, né? A pessoa, se você vê no padrão que a pessoa ela não tem esse costume de estar ali, né, parando, levantando a caneta, tirando a caneta do papel toda hora, ela escreve de uma vez só, e você vai ver na questionada, tem um monte de quebradinho, você já vê que a pessoa ela tá tendo um feedback de confirmação ali, ela tá olhando para alguma coisa para copiar, ou ela tá tentando lembrar, alguma coisa tá fazendo com que ela pare e dê sequência dali, então, ou seja, isso já é um indício de falsidade, tá? Então, vários levantamentos, pouca fluidez, né? O R feito em 2 momentos, a haste e tal, e aí diferencia, né? Que ó, a assinatura do contrato, que foi a via original, e a assinatura coletada. Ó, a gente vê que o R é completamente diferente, ó. É feito num movimento só. A gente tem esquírulas que mostram ali direção, que mostram velocidade. Né? A gente vê que é uma escrita completamente diferente. É uma escrita mais fluida, uma escrita mais madura. Olha o Cláudio, as duas partes do Cláudio. A gente vê até pelos claros e escuros ali, né? O primeiro, o questionado, a gente vê que é bem escuro, tem uma dificuldade, tem tremores, tem, né, toda uma morosidade. A gente vê que teve uma... Nossa, foi difícil fazer isso. No de baixo, que é a coleta padrão, a pessoa já era automatizada, você vê que é mais claro, você vê que tem uma velocidade, um hábito gráfico. Olha o O que ele faz, que ele já puxa, tá? Ele tem uma inclinação, coisa que na questionada não tem. O R mesmo, ó, ele faz numa pegada só. Olha o B dele de Ribeiro, ele tem um hábito gráfico ali. Então, a gente vê que tem muitos elementos que a gente viu durante o curso todo. Fluidez, dinamismo, velocidade, claros e escuros, inclinação, ataque e remate, paradas, levantamentos de caneta, momento gráfico, enfim, tudo isso a gente está falando aqui agora. Só que como vocês já viram lá atrás, então quando eu estou mostrando aqui agora fica mais fácil para vocês. Se eu pego da primeira aula e falo assim, olha, aqui a gente vê que esse claro e o escuro é por causa da pressão, fica uma coisa mais morosa, né? É mais difícil de entender. Então, pegamos todos os conceitos e agora a gente vai vendo aqui. Aqui a gente tem a questionada e a padrão, porém essa questionada eu não tive acesso à original. A pessoa que estava, né, no processo, que tinha os recibos originais, ela tinha colocado o recibo nos autos, mas ela sumiu. E ela nunca entregou essa peça original e acabou perdendo a causa porque ela não foi mais encontrada. Era defensora pública, enfim. A defensora colocou nos autos que não encontrou mais ela. Era uma ação de despejo, ela não estava mais na casa e encerrou o processo. Então, olha como que é bem diferente, né? Quando a gente tem aqui a primeira ali, que é uma assinatura questionária que a gente tem original, e quando é uma assinatura nos autos. Mas de qualquer forma a gente já via que tinha algumas discrepâncias ali de forma, né? De morfologia, era uma escrita mais redondinha e tal. Aqui mais uma vez. Essa primeira assinatura é uma assinatura padrão, né? Senilidade, né? Era um senhor e ele já estava tremendo bastante. Aí aqui é para mostrar também para vocês como a gente pode fazer apontamentos, né, de ataques, de remates. Então a gente já vê certinho como a gente vai apontar ali. Então essa primeira seta vermelha no canto esquerdo ali, ela mostra onde começou o F, porque o F começou de cima, subiu e foi assim, e o ataque, o remate em fuga ali na segunda seta da parte de cima. Aí o E a gente tem aqui a setinha vermelha aqui embaixo, que começa o E também, tem como se fosse um ataque em gancho, mas não é bem um gancho. E aí, uma outra cor, pra gente já, né, dar uma diferenciada, eu mostro a esquílula, que mostra ali a direção onde tá esse E, né? Aí no final também a gente coloca ali a setinha que tem um outro remate,
que acaba ali se eu não me engano, era 2 letras R's né? Era Ferraz essa palavra. Né? Olha como é hábito gráfico, né? A gente já falaria que era feu que tá escrito aí, né? Mas não, é fer. E acaba esse R aí com levantamento de caneta, tá? Então eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa avaliação subjetiva, né, dos peritos. A gente vai ver essa aula toda. E aí na próxima aula a gente vai passar para o laudo. E aí no laudo especificamente a gente vai ver como setar, como mostrar, como colocar o efeito lupa, como formatar. E nisso a gente já vai falando da análise. Então a gente já vai mostrando. Eu vou pegar um caso aqui e vou mostrando para vocês. Conforme a gente for montando esse laudo nas aulas, eu vou mostrar para vocês ali, olha, aqui a gente vai setar porque aparece isso, tem essa particularidade, tem esse hábito gráfico, tem isso para vocês irem identificando, tá? Eu não vou fazer um laudo inteiro da mesma pessoa, eu vou colocando coisas diferentes para que vocês já tenham vários modelos, vejam modelos diferentes aí, tá? Mas por essa aula é isso. Até a próxima, vamos trabalhar!